Fala, Roy Hunter! Esse aqui é um episódio, edição especial do Roy na Prática, onde a gente reuniu alguns sócios da V4 para conversar com empresários e empreendedores que passam por desafios reais. Pessoas comuns como empresários que vocês conhecem, que estão presentes no nosso meio, que venceram desafios para ter mais resultado. A gente trouxe alguns sócios da V4 para conversar com eles, entender um pouco mais da realidade, quase como uma consultoria ao vivo. E nisso, a gente trouxe vários insights, tanto em relação ao marketing quanto em relação às decisões de negócio. E se você tem interesse, por exemplo, de ser um desses empresários, dá um feedback aqui embaixo, me diz se faz sentido para você e acompanha o episódio que tá muito legal. Olá, nosso público ouvinte querido, estamos aqui numa Operação Roy Hunter em mais um episódio dentro do nosso podcast Roy Hunter. Eu sou @quadrosdebrenda e estou aqui com a seguinte expectativa: como eu vou desbravar todos os mercados, tendo a visão que a estratégia tem que se modular à necessidade do cliente, e isso não está só restrito à China, está para o mundo todo. Olá, eu sou @Bianca_Segato e a minha expectativa para esse podcast é entender mais sobre a importância de a gente encontrar os parceiros certos de negócio para poder escalar no mercado. Olá, eu sou @Débora_Mark e nesse episódio eu tenho a expectativa de conseguir visualizar como que a gente pode transformar uma marca chinesa e adaptar para um mercado brasileiro. Eu sou @AlexandreFaustino_ e a minha expectativa para esse episódio é compartilhar conhecimento com você para que você seja de fato o piloto da sua vida, e para isso eu vou te contar tudo o que eu aprendi ao longo de mais de 40 viagens para a China. Muito bom, pessoal. Essa mesa está extremamente bem composta. Vamos pro papo entender tudo isso? Então, Alexandre, que é CEO da Tayson Brasil, presidente do grupo AR70, executivo com experiência em negociações internacionais, especialmente na China, e lidera a operação da Tayson no Brasil, conta para nós o seguinte: como é que foi essa história de ingressar na China e como é que a Tayson veio para o Brasil? Oi, Brenda, muito obrigado pela participação, parabéns pelo canal. Roy Hunters realmente é referência, né? Também queria cumprimentar a Bianca, a Débora que está aqui, e responder para você que a minha entrada na China, ela aconteceu no momento em que a China não era absolutamente nada parecido com a China de hoje, né? O Brasil estava começando as relações com a China. Eu trabalhava como executivo numa multinacional alemã, que era a Siemens, e a Siemens tinha pouquíssimos negócios com a China. O meu negócio na Siemens era muito pequeno, praticamente irrelevante, e eu sempre tive uma necessidade muito grande de expansão dos meus negócios, sabe? E aí eu provoquei internamente a Siemens para a gente procurar uma aliança na China a fim de que a gente conseguisse crescer. E aquele foi um momento de muita disrupção. O board da empresa foi chamado para uma reunião, foi um momento que mudou a minha vida. E quando eu apresentei a proposta da China como a única possibilidade de salvação do negócio da Siemens, o presidente da empresa pediu para que todos os diretores dessem ali o parecer. O primeiro era o diretor da nossa fábrica de Manaus, que tinha sido construída há menos de 2 anos, e tinha ouvido de um menino, tinha 26 anos de idade, que a proposta era fechar uma fábrica construída em Manaus e começar a fazer negócio com a China. Então, evidentemente que ele foi contrário, e de uma maneira muito incisiva e direta ele recomendou a minha demissão. Esse foi o primeiro posicionamento. Imagina, uma mesa redonda lá cheia de diretores. E aí cada um foi falando, até que chegou o último, que era um diretor mais jovem, com a cabeça já bastante aberta. E aí ele disse assim para o presidente, ele falou: olha, presidente, a decisão é sua, né? Você que vai tomar a decisão, mas eu diria que você tem 3 opções. A primeira, demite, né? Porque realmente vir aqui no board de uma empresa alemã e propor negócio com a China de uma insanidade muito grande. Então, demite. A segunda, deixa ele ir. Acredita. Porque se ele é o dono do negócio, está dizendo que não tem solução a não ser a China, acredita. E a terceira, fica em cima do muro e não toma decisão nenhuma. E aí o presidente, depois de ouvir todo mundo, olha para mim e fala assim: Alexandre, eu te deixo ir para a China com 2 condições. A primeira é que você leve um engenheiro junto. Eu falei: fechado. E a segunda? Ele falou: a segunda é que você vá agora.
E o que significava e agora? Né? É muito interessante porque a minha filha, a primeira filha, estava para nascer, fruto de uma gravidez muito complexa, e eu não podia me ausentar, teoricamente. Eu não esperava que viesse um vai agora, porque as coisas na Siemens normalmente demoravam um tempo para acontecer. Enfim, minha filha estava ali há semanas de nascer. E eu tive que tomar uma decisão. Né? E a decisão foi deixar os meus pais em stand-by para ajudar, tomar um avião e ir para a China. Então, se eu não tivesse naquele momento tido a audácia e a coragem, principalmente, né, de provocar um board de uma empresa alemã e trazer a China como uma solução, nunca teria dado certo. E aí eu tomei o avião junto com o engenheiro, que foi fundamental, desembarquei numa China que praticamente não tinha automóvel, tecnologia muito no início, as cidades todas em construção, sem ferrovia, sem trem de alta velocidade, nada do que a gente vê hoje. Praticamente desbravei a China, encontrei fornecedor, desenvolvi o fornecedor, e depois de um ano inteiro de desenvolvimento, a minha divisão foi terminada pela Siemens, porque a Siemens foi comprada pela Continental, a divisão automotiva da Siemens, até hoje é Continental, e a Continental não levou o meu negócio, enfim. Então, para a Siemens, acabou não dando certo, mas foi fundamental, porque logo depois da Siemens veio a R70, a empresa que eu fundei, e aí já com a China concebida como uma realidade. Então a entrada na China foi, eu diria, bastante inusitada, dinâmica, mas no momento muito correto e oportuno. Muito interessante, Alexandre. E é muito interessante a gente pensar que, às vezes, nós entendemos que determinada situação, porque não deu certo, se esvaiu as oportunidades. Bem pelo contrário, o início da a R70 veio justamente desse projeto. E a R70 foi o início do teu caminho como empreendedor até chegar na Teyson, isso? É isso. É assim, ó, hoje, né, a gente está no ano de 2025 e o foco do jovem brasileiro é empreender. Então, todo mundo quer empreender. E a China, ela abriu uma possibilidade muito grande para que, de fato, a gente começasse a ter cada vez mais empreendedores de maneira muito estruturada. Eu não sabia, lá na época da Siemens, que eu seria um empreendedor. Eu não tinha esse conceito. O conceito de empreendedorismo ele estava muito no início, né, de uma maneira muito embrionária. O que eu tinha desde sempre, e hoje eu enxergo que o nome correto seria intraempreendedorismo, na veia, o que eu tinha era um inconformismo com as coisas. Isso desde o primeiro emprego, quando eu comecei minha carreira, eu era office boy, fui estagiário, enfim, cumpri todo o ciclo dentro de uma multinacional sempre com muito inconformismo, procurando encontrar sempre o caminho para fazer um pouco mais, sabe, ir um pouco além. Recentemente eu tive numa conversa com o César Cielo, campeão olímpico de natação, e ele deu um exemplo fantástico. Ele fala que quando ele caiu na piscina nos Estados Unidos pela primeira vez, o treinador que o viu cair na piscina já entendeu que ele era um fenômeno, mas ao invés de contar para o Cielo que ele estava nadando já como um fenômeno, o treinador perguntou como é que ele tinha nadado ali a primeira vez, e ele falou, eu acho que dá para melhorar a braçada, agora eu acho que dá para melhorar a perna, ou seja, sempre buscando uma melhoria. E eu sempre tentei fazer isso. E quando você tem essa cabeça, né, treinada, preparada e pronta para você buscar o melhor, quando algo dá errado, você tem que pensar imediatamente em como é que você faz uma correção de rota. Essa é uma vantagem do brasileiro. O brasileiro ele vive num país muito oscilante, onde a realidade de hoje certamente não vai ser a de amanhã, a gente não tem nada de estabilidade. Então a gente aprende, desde que a gente começa a trabalhar, a consumir conteúdos mais voltados ao aspecto profissional, a gente aprende a lidar com essas alterações de rota o tempo inteiro. E isso é fundamental. Então, no dia que eu fui demitido, exatamente no dia que eu fui demitido da Siemens, que foi o dia que acabou a minha divisão, a R70 começou. No mesmo dia, não foi no dia seguinte, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre olhar com olhos positivos para o nosso negócio, entender que portas serão fechadas muitas vezes de maneira inesperada,
E isso aconteceu ao longo de 20 anos que eu trabalho com a China, muitas vezes, e a gente sempre tem a oportunidade de usar como experiência o que a gente viveu ali atrás, mas para a gente replanejar a nossa rota e fazer do dia de amanhã um dia melhor. Foi assim o tempo inteiro ao longo de 20 anos. Muita consistência e perseverança nessa jornada. É o tempo inteiro, né? Desde que eu fui para a China, a primeira vez foi em 2006, né? Eu, com exceção dos períodos do período da pandemia, a China ficou fechada praticamente 3 anos, eu vou para a China 3 ou 4 vezes por ano, o tempo inteiro. E por quê? Porque eu entendo que é preciso a gente sentir o cheiro do asfalto, pisar na lama, quer dizer o seguinte, se eu trabalho com a China e eu entendo que a China é fundamental, não faz o menor sentido eu ficar longe da China. Eu tenho que ir, eu tenho que sentir o que está acontecendo, eu tenho que olhar no olho do chinês, eu tenho que transmitir confiança para o chinês e entender se ele vai me transmitir confiança. E esse processo não para. A primeira decisão é assim, poxa, dá para a gente trabalhar bem com a China? Dá para a gente ganhar dinheiro? Dá para a gente ter estabilidade? Dá para a gente viver longe da China? Não dá. Então esse é o ponto fundamental, sabe? Dá para a gente encurtar uma viagem para a China? Não dá. Mais de 24 horas entre pegar um avião no Brasil e desembarcar na China, independente da rota. Poxa, e como é que a gente vai? A gente vai cansado? Tal? Não, a gente vai animado porque a gente vai para o nosso campo de batalha, o campo de batalha que a gente escolheu. E é um campo de batalha onde a cultura, evidentemente, é totalmente diferente da nossa e a gente precisa entender muito bem a cultura da China. Isso vem ao longo dos anos, né? Vem de um conceito de mentalidade aberta, muita humildade, para a gente compreender como é que as coisas funcionam lá. E a partir do momento que a gente entende como é que a China funciona e a China entende como é que nós funcionamos, praticamente não tem como dar errado. Muito bom, muito bom. E do nascimento da R70 até a chegada da oportunidade da Tayson, como é que foi essa oportunidade? Como é que foi esse contato? Como é que tu entendeu que ali estava mais uma decisão audaciosa para te tomar? Legal, olha só, eu vou dividir em 2 partes aqui. A primeira da R70 e a segunda da Tayson, que é bastante interessante e tem um elemento, de novo, que é a gente estar o tempo inteiro a um insight de mudar a nossa vida. Quando eu fui para a China pela Siemens, eu fui para lá para desenvolver rádio para carro. Naquele instante, 20 anos atrás, os carros não tinham central multimídia, tela, integração com celular. Aliás, não tinha smartphone, né? Então, eu fui lá para desenvolver rádio para carro. E o que era um sistema de rádio assim? Nossa, ó o concurso. Era o CD Player, que também já não existe mais. Meus filhos provavelmente nem sabem o que é um CD Player, né? Enfim, mas era lá o som automotivo. Naturalmente, né, quando eu comecei a R70, eu comecei com som automotivo também. E o propósito inicial da R70 era basicamente voltar ao fornecedor que eu tinha desenvolvido e criar uma ponte entre aquele fornecedor e Americanas.com. Esse era o conceito, nada além disso. Falei, vou pegar um avião, vou voltar para a China, vou fazer um acordo com o mesmo fornecedor chinês, volto para o Brasil, vou na Americanas.com, que eu conhecia muito pela Siemens, trabalhei na Sony também muito tempo, crio uma ponte e ganho uma comissão. Basicamente foi isso que eu pensei. E eu não tinha nem condição de trazer uma amostra da China, porque eu não sabia como trazer. E um amigo que trabalhava com importação, ele fez esse intermédio, me trouxe a amostra e me fez uma pergunta. Falou assim, o que você quer com essa amostra? E quando eu contei que eu queria fazer uma ponte, ele falou, não faz isso. Vamos fazer um negócio maior, estrutura um plano de negócios, apresenta para os meus sócios e, de repente, a gente, como importadora, começa a importar esses produtos. Eu fiz um business plan, a gente entrou num debate ali de como é que a gente faria a divisão dos lucros e acabamos fechando 50-50, que foi super bom para a gente. E a gente colocou a R70 para rodar pensando em Americanas.com. Muito rápido, a gente estava desenvolvendo produtos com a marca Volkswagen, com a marca Ford, com a marca Philips, ou seja, a consistência e um outro aspecto importante, a credibilidade que a gente foi criando ao longo do tempo, fez com que grandes empresas, quando souberam do nosso desenvolvimento com a China, essas grandes empresas nos procuraram e começaram a perguntar, dá para fazer para a gente também? E sempre deu.
Então a gente, durante 20 anos, a empresa tem 18, né? Praticamente ao longo de todo o trajeto de 18 anos, a gente foi fazendo produtos para grandes marcas. E o que significa fazer produto para grande marca? A gente tem que entregar aquilo que a gente vende, a gente tem que ser pontual, a gente tem que ter toda uma equipe de suporte, a gente tem que ter uma empresa muito, muito bem formatada, senão você vai sair perdendo o cliente o tempo inteiro. E com toda essa consistência, a gente foi vendo a evolução do rádio, que virou uma central multimídia. A central multimídia hoje ela controla praticamente o carro inteiro. E um cliente que virou um amigo, ele era presidente de uma multinacional americana, comprou muitos produtos meus com a marca dele, com a marca Ford, com a marca Volkswagen, com a marca da GM. Ele se aposentou e num café ele me perguntou quais eram os planos para a R70. Isso foi em 2023. E quando eu disse quais eram os planos, ele me fez uma provocação. Ele falou assim, e veículo elétrico, você não está pensando? E eu falei assim, poxa, acho que não, está distante. Ele falou, pensa, porque veículo elétrico pode ser uma boa. E daquele café saiu o insight de por que não veículo elétrico. E quando a gente começou a estudar veículo elétrico, a gente entendeu que o veículo elétrico chegaria no Brasil muito rapidamente, com bastante intensidade, e que o produto para o veículo elétrico mais próximo do rádio era um carregador. E a gente, e aí quando eu saquei, entendi, eu falei, a gente precisa de carregador para veículo elétrico. Aí eu mandei um sócio que eu tive, que fez toda uma carreira na minha engenharia, deixei ele na China durante um mês estudando o mercado. Ele voltou e falou assim, olha, acho que não vai dar business não, porque na China quem compra carregador para veículo elétrico é o governo. Quem bota dinheiro é o governo, não é iniciativa privada. E aqui no Brasil tudo funciona pela iniciativa privada. E a gente deixou adormecido por um instante. Muito rápido, a BYD, que tinha acabado de entrar no mercado, fez uma consulta para a R70 perguntando se a gente tinha carregador para veículo elétrico. E quando eu recebi a consulta, adivinha? Eu falei assim, a gente tem. Falei, então me manda uma cotação? Falei, mando. Ao invés de mandar cotação, eu comprei uma passagem e fui para onde? E no dia seguinte, para a China. Fazer o quê? Falei, eu preciso de encontrar um fornecedor para carregador. E eu encontrei a Teyson. E aí é sempre o insight, o feeling, a experiência, a intuição. Não é só inteligência artificial. E quando eu entrei na Teyson e vi a estrutura da Teyson e conheci o fundador da Teyson, a CEO da Teyson, a equipe de gestão executiva da Teyson, eu entendi que não era comprar carregador da Teyson, a gente podia fazer algo muito maior. A gente podia propor para a Teyson, que é uma das principais fabricantes de carregadores para veículos elétricos que estão no mundo inteiro, eu propus para que a gente juntos fundasse no Brasil a Teyson do Brasil. E deu super certo, e é o que a gente faz hoje, por isso o CEO da Teyson do Brasil, uma empresa chinesa, uma fábrica chinesa estruturada no Brasil, crescendo todos os dias e tendo uma representatividade cada vez maior para o grupo da Teyson. Que legal. E que ano que começou essa jornada com a Teyson? Olha, assim, a China ela é muito rápida e o brasileiro também. Então, quando existe essa combinação, tudo acontece de uma maneira muito rápida. Quando eu mandei o meu sócio para a China, e ele ficou um mês inteiro, foi em abril de 23. Tá? Ele passou praticamente o mês inteiro na China, abril de 23. E a gente entendeu que não ia ter carregador, não dava. Isso em abril. Em outubro, ou seja, 6 meses depois, veio o e-mail da BYD com a provocação. Finalzinho de outubro. Entre final de outubro e começo de novembro eu estava na China, conheci a Teyson, voltei já com a equipe executiva da Teyson, porque eles toparam na hora a possibilidade de a gente criar a Teyson no Brasil. Então a gente voltou juntos em novembro. Eles mapearam o mercado com alguns clientes que eles já tinham e atendiam lá pela China, ainda em novembro. Sentaram comigo no retorno dessas visitas e falaram assim, olha, vai dar game, você me manda o contrato dessa aliança? Eu falei, claro, amanhã está na sua mão. E eu não tinha o contrato. Então, avisar minha esposa, Lucila, falar assim, amor, hoje à noite vai ser meio longa que eu preciso fazer um contrato. E não tinha chat GPT. Vou fazer um contrato porque acho que vai dar um negócio muito bom com a Teyson. E no dia seguinte propus o contrato, ela olhou o contrato,
Falei, eu vou voltar para a China e te aviso. Isso em novembro de 23, ou seja, tudo muito rápido. Um mês depois, 25 de dezembro, depois do almoço de Natal, eu mandei uma mensagem para ela, falei, escuta, e aí, vai rolar aquele negócio, não vai e tal? Ela falou, acho que vai sim. Depois do feriado do Ano Novo Chinês, que vai ser em fevereiro, dá um pulo aqui e a gente começa. Eu falei, bom, mas se vai sim, por que não agora? Por que tem que esperar? Ela falou, porque você está de férias, Natal, Ano Novo e tal. Eu falei, não, mas e que tal se eu viajar dia 1º de janeiro? Uhum. E ela falou, 1º de janeiro, no Réveillon? Eu falei, meia-noite eu vou estar celebrando, mas o dia é longo, eu embarco durante o dia, chego aí dia 2, dia 3, assino o contrato e venho embora. Ela falou, mas quanto tempo você vai ficar na China? Eu falei, um dia. Ela falou, um dia? Eu falei, para assinar o contrato. Eu falei, mas como é que você atravessa o mundo para ficar um dia? Eu falei, escuta, mas você precisa de mais de um dia para assinar o contrato? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom, eu vou, a gente assina e volta. Então, para te responder de maneira objetiva, eu conheci a Tayson em novembro e a gente assinar o contrato, fazer o setup, contratar as primeiras pessoas e começar o negócio, menos de 60 dias. Sensacional. E olha que interessante para o nosso público aqui, né? A gente sai de uma jornada de carreira de um executivo que começa a construir o seu negócio numa pausa de um projeto, entende ali uma oportunidade para ter a R70, passa anos construindo credibilidade, know-how, relacionamento e quando entende que o mercado está mudando, já está preparado para dar o próximo passo. Dessa tua jornada, eu tenho os dados aqui comigo, desta tua jornada para o presente, pelo menos talvez quando a gente recolheu os dados, nós temos, desde a constituição da Tayson Brasil, mais de 6 mil leads gerados pelo digital, mais de 5,7 milhões faturados diretamente pelo tráfego pago, mais de 20 milhões faturados de faturamento total em menos de um ano, um projeto com um ROI de 19, investimento de mídia de cerca de R$140 mil, já ocupando market share de 11% dos carregadores, e na feira intersolar, que a gente vai falar um pouquinho, a gente já tem mais de 1 milhão de negócios em menos de um ano de operação. Ou seja, tu teve um movimento extremamente estratégico que foi também lastreado por estratégias digitais. Conta um pouquinho, e o pessoal também aqui contribui, como é que foi fazer essa estrutura digital para o lançamento de uma marca internacional num momento pré-mercado, pré-aquecimento de mercado. E eu só queria acrescentar, que eu acho que é muito interessante, que a gente começou a fazer negócio com o Alexandre, não também com a Tayson. Então, ouvindo ele contar o quanto que ele mudou diversas vezes, né? Por conta dos movimentos do mercado e oportunidades, a gente começou a fazer negócio com a V4 e com o Alexandre para trabalhar a marca pessoal do Alexandre. Então, a gente trabalhou o podcast do Alexandre, o Instagram do Alexandre, porque ele queria muito se lançar, né, como marca pessoal. Então, a gente ficou um bom tempo trabalhando nisso, né? Lançou até mesmo um curso digital do Alexandre de como fazer negócio com a China, porque ele tem essa expertise muito grande, né? Que é um desafio fazer negócio com a China. Então, para auxiliar outros empresários a poder iniciar nesse mercado. E quando surgiu a Tayson, o Alexandre chegou para a gente e falou, vamos mudar tudo. A gente muda tudo, vamos agora focar na Tayson, porque é onde a gente vai ter uma maior escalabilidade, onde a gente vai conseguir ter mais resultados em pouco tempo, né? Então, realmente, esses resultados para um ano de negócio, né, para uma marca nova, assim, foram resultados bem significativos. E não foram sorte, foram resultado de know-how, credibilidade, constância e dar a jogada certa na mesa correta. Como é que vocês operaram essa virada de foco e essa intencionalidade sobre a expansão da Tayson? Olha só, tem 2 elementos que vocês trouxeram aqui que eu acho que a gente pode trabalhar para deixar muito explicativo e simples para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Você falou de networking e agora de mudar tudo. Não, vamos fazer uma inversão de rota, tá? Como é que funciona isso? O empresário, o empreendedor, ele precisa de network.
É uma utopia pensar que a gente consegue empreender e fazer grandes negócios sem network. Não dá, não tem jeito. A gente acabou de terminar uma feira que você mencionou, Intersolar, mas em 2025, onde o networking ele mostra quão longe a gente pode ir. E essa construção do network, ela começa desde que você está no colégio. Você tem que olhar hoje lá no ensino médio, na faculdade, para os seus colegas e pensar assim, a gente não faz a menor ideia no que a gente vai trabalhar. Mas se a gente tiver um bom relacionamento desde já, talvez aqui do meu lado esteja estudando um cardiologista que vai cuidar da minha saúde, um advogado que vai cuidar dos meus negócios, né, um fisioterapeuta que vai cuidar. Ou seja, a gente tem que ficar com esse radar ligado o tempo inteiro, porque tudo que eu construí não foi com a força do braço, nada disso. Primeiro, eu deposito todo o resultado em Deus e depois ao network. Né? Então, eu sempre fiz negócios com quem eu já conhecia. Fica muito mais simples, mais fácil. Tá? E a virada de chave? Bom, não dá para a gente sair mudando rota o tempo inteiro. Isso não tem condição. Mas a R70, ela veio com uma atração muito grande até 2022, quando a gente tinha um grande negócio no meio da pandemia com a Caoa Chery. Caoa Chery foi um cliente muito importante. A gente lançou as centrais multimídias dos carros da Caoa Chery quando chegaram no Brasil e, de repente, eles fecharam a fábrica deles de Jacareí. O que significou para a R70 o fechamento de fábrica? Catástrofe. Era olhar para o cenário e falar assim, essa empresa quebrará. Tecnicamente impossível de resistir. A nossa dependência era muito grande, o nível de estoque da empresa altíssimo, em função da pandemia e de um pedido da Caoa Chery. A gente teve que subir o nosso nível de estoque, a planta era em Manaus, abarrotada de produto e de repente a fábrica fecha. E todos os produtos que a gente tinha só serviam nos carros da Caoa Chery, cuja fábrica foi fechada. Então, de uma empresa geradora de caixa, rentável, equilibrada, estável, com previsibilidade, seguindo toda a literatura de negócios, a gente passou a ter uma empresa tecnicamente quebrada. E bom, o que a gente vai fazer agora? Preciso dar um jeito de não quebrar. E como é que eu não quebro? Eu não quebro buscando outros negócios. E a reação tem que ser como? Imediatamente. Nesse momento, é tirar o paletó, arregaçar as mangas e ir para campo para encontrar uma maneira de reverter. E nesse cenário de reversão, você precisa ter junto com você as melhores empresas possíveis. E a gente detectou uma possibilidade que talvez fosse transitória de a gente lançar um curso de como fazer negócio com a China, de a gente buscar novas soluções, novos produtos. E para esse curso, a gente entendeu que não existia no Brasil ninguém melhor que a V4. Foi aí que a gente contratou a V4 para cuidar do curso. Só que tem um detalhe que a gente não sabia, né? E eu nunca tinha explorado Instagram, nada, zero. Para a gente decolar com o curso, a entrega do Alexandre teria que ser integral. E qual era a habilidade do Alexandre para fazer post, stores? A V4 sofreu muito comigo, porque a minha habilidade era nula, era zero. Então, as meninas sofriam o tempo inteiro e a gente não conseguia decolar. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de sorte ou azar, deu sorte que o curso foi super bom, ou deu azar porque não aconteceu. Eu não acredito em sorte ou azar. Eu acredito que a gente tem que fazer, a gente tem que levar uma vida com intencionalidade, entendendo que parte do que vai acontecer na nossa vida está sob nosso domínio ainda que parcial. Então, vocês me convidaram para estar aqui, eu podia ter dito não, ou eu podia ter aceitado como eu aceitei. Essa decisão é minha. Me preparar para estar aqui é uma decisão minha. Agora, se desse conteúdo a gente vai ter X mil likes, 30 mil mensagens, eu não tenho condição de gerenciar. Então eu tenho que focar no quê? Naquilo que eu tenho a condição de tomar decisão, eu tenho que focar naquilo que eu consigo fazer. E se eu perceber que eu tenho uma fragilidade, eu tenho condição de fazer uma mudança de rota, né? E quando a gente percebeu que a entrega não estava acontecendo da forma como eu deveria e que havia, no outro lado, uma possibilidade de veículo elétrico, carregador para veículo elétrico, que aí tem tudo a ver com os 30 anos de carreira que eu tenho nas costas, eu falei assim, não, vamos virar a chave.
E aí vamos virar a chave e vamos fazer o quê com a V4, que tinha sido contratada para fazer curso, para cuidar de imagem, não sei o que tal. Vamos deletar a V4? Imagina, por trás da V4, certamente havia muitas soluções aderentes ao carregador. E foi isso que a gente fez. Então a gente chamou a V4 e falou assim, ó, meninas, vamos mudar de rota imediatamente, mas eu quero seguir com a V4 agora, com a Teyson por trás e não o Alexandre, com carregador para veículo elétrico e não o curso, que está no Instagram ainda, disponível, tá muito bem estruturado, mas vamos focar em carregador porque a gente encontrou o caminho. E a gente passou a explorar possibilidades com a V4. A V4 fez um trabalho incrível com o time de marketing, que resultou em todos esses números que você falou, e esse 1 milhão que você falou na Intersolares foi 2024. A Intersolar de 2025 a gente fez mais de 3 vezes esse resultado. Né? O crescimento em um ano exponencial. Os 20 milhões que você mencionou foi no primeiro ano, mas a gente já está no segundo com um número muito maior. E quando a Teyson da China olha, né, que é a nossa matriz, olha para a Teyson do Brasil, eles não conseguem entender como é que a gente fez um trabalho tão bem feito e muito rápido. E aí você fala, mérito de quem? Cara, mérito de um grupo inteiro, composto pelo time interno de marketing e pelo time da V4, que podia naquele momento ter dito o seguinte, desculpa, estou aqui para fazer o digital, fazer o curso, fazer não sei o quê, eu não quero embarcar nessa mudança. Mas não, a pronta resposta da V4 gerou essa aliança incrível que tem trazido resultados cada vez mais surpreendentes. É muito legal. E do ponto de vista de marketing é interessante porque no dia a dia de V4 não é sempre que a gente tem a oportunidade de começar a trabalhar com um negócio quando ele está iniciando, né? Então, quando a Teyson chegou para a gente tinha algumas comunicações, né, de marketing lá da China, mas que a gente precisava adaptar para a cultura brasileira, né? Então, a gente começou desde o começo mesmo, base de manual de marca que a gente precisava desenvolver pensando no público brasileiro, o que a gente ia comunicar dentro do Instagram, o que a gente ia comunicar a nível de anúncio, como que a gente ia conseguir gerar demanda rápida para eles também começarem a operação no Brasil, né? Então, é interessante essa parte porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de começar do zero, né? Então, a gente conseguiu moldar muita coisa também desde o começo, né, com a Teyson, e muito por conta da confiança do Alexandre e do time do Alexandre lá também, na gente, né, de estruturar essa base ali com eles. E aí, Débora, tem um elemento que é bastante importante, né? Olha só, a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas antes até de pensar em fortalezas. A gente tem que entender claramente no que a gente não é bom, não é competente. A gente não tem a melhor estrutura. Então, sei lá, vocês me abrirem o Excel aqui e falar, me ajuda a fazer um plano de negócio X. Cara, eu acho que eu vou conseguir fazer com vocês. Vai sair mediano aí, mas vai sair. Agora, me dá uma folha de sulfite e fala, faz um desenho. Cara, eu não consigo. Faz uma maquete, uma dobradura, um recorte. Não vai rolar. Sem chance. E o que é a V4? No meu entendimento, a V4 não é uma empresa que faz negócio com a China, mas a V4 é uma empresa que consegue transformar uma ideia num business altamente rentável. Agora, o que é essa ideia? Essa ideia é o carregador, essa ideia é a marca Teyson, essa ideia é a estratégia, essa ideia é onde a gente quer chegar, com quais ferramentas. Se eu entregar o todo, todas as ferramentas, os processos que eu tenho em mãos, a V4 tem condição de rapidamente transformar num business muito legal. E a recomendação para quem nos assiste, quem nos ouve, é essa. Fala assim, poxa, peraí, você é uma empresa de marketing, você tem o alcance que a V4 tem? Se não tiver, e provavelmente não tem, contrata a V4, uma V4 que você vai conseguir crescer de maneira exponencial naquilo que você é bom. Então essa combinação, poxa, eu sei fazer negócio com a China, eu sei o que é carregador, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho todos os recursos necessários de engenharia, de finanças, organização, associada à estratégia de marketing da V4 é o que resultou no que a Teyson é hoje no Brasil e nos arredores, porque o que começou a acontecer também de maneira muito interessante, a nossa aliança com a Teyson da China inicialmente era para o Brasil.
Em função do que aconteceu tão rápido no Brasil, no final do ano a gente recebeu um convite da Tenso da China para expandir a nossa operação para a Argentina. Esse ano já veio Colômbia, veio Peru, veio Equador. E não veio porque a gente foi buscar, veio porque a casa matriz tem pedido. Olha, dá para trabalhar assim lá também? Dá para desenvolver um cliente? Dá para desenvolver um negócio? Ou seja, a expansão ela é muito, muito intensa. Na Intersolar de 2025, muitos clientes chegaram no stand para conversar comigo dizendo o seguinte: a gente precisa negociar preço, tal, mas eu sei que você não pode chegar no preço do seu concorrente XYZ porque a Teyson é a Teyson. Quando eu vi a Teyson é a Teyson, né, e eu sou a Teyson no Brasil, eu falei assim, mas o que ele quer dizer com a Teyson é a Teyson? É a comunicação que a gente faz, é o trabalho que a gente mostra, é o alcance que a gente tem hoje. E o nosso principal elo de contato com o cliente que ainda não nos conheceu fisicamente é através do digital. É através da V4, é através desse podcast, é através de cada recurso de marketing que a gente tem levantado junto com a V4. Essa combinação V4-Teyson, ela é muito forte, é muito intensa. Fala, Roy Hunter, seu marketing está gerando mais prejuízo do que lucro e você não sabe onde está o problema? Se a sua empresa fatura acima de 100 mil reais por mês e você quer sair desse ciclo frustrante de gastar dinheiro sem ver resultado, eu tenho um presente para você. Eu vou te dar um diagnóstico gratuito. Você vai escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aqui embaixo e vai preencher o nosso formulário. Um especialista da V4 vai entrar em contato para agendar a sua primeira consultoria gratuita. Ele vai analisar toda a sua estratégia de marketing e vendas e você vai receber um diagnóstico completo com os gargalos. Então, literalmente sugando o dinheiro da sua empresa. Não só isso, eu também vou te dar todas as estratégias personalizadas para atrair mais clientes e escalar o seu faturamento. São mais de 12 anos de mercado, mais de 20 mil empresas que a gente já transformou pela metodologia da V4. E a gente pode ajudar a mesma coisa na sua empresa. Então, escaneia o QR Code aqui ou clica no link aqui embaixo e garante o seu diagnóstico gratuito. Isso é a tradução do que é o nosso maior lema, né? Que o nosso negócio é vender o seu. E a gente está cada vez mais se alocando numa condição de parceiro do nosso cliente, justamente para que a gente, junto com o nosso cliente, consiga trazer grandes oportunidades para mexer o mercado. E eu acredito que a Teyson é um grande exemplo disso. E eu achei muito bacana, eu vou contar um papo de bastidor para eles. Vou contar. Eu achei muito bacana que estava o Alexandre nos contando como é que foi essa expressão da marca dentro da feira, e daí ele falou assim, me parece que não foi intencional. Daí a Bianca olhou e falou, foi intencional sim, que é a soma, né, de atributos, de competências para a construção de algo muito maior, algo que talvez num primeiro momento, se a gente se limitasse aos recursos que estão muito mais disponíveis ou presentes no indivíduo, não seria alcançável. No momento que tu tem esse perfil de expandir a tua visão, buscar outros horizontes, fazer elos, trabalhar networking, absolutamente tudo se torna possível. Olha só, quando eu falei da intencionalidade nos bastidores, né, a gente pode fazer um exercício rápido aqui, pedindo inclusive para que quem está nos ouvindo e nos assistindo comente agora aqui, qual se ainda não dirige um carro elétrico, né? Então, assim, se você não dirige um carro elétrico, se você não tem um carro elétrico, conta pra gente por que não. E aí eu tenho certeza que o principal desafio é a recarga. Fala assim, poxa, eu vou comprar o carro elétrico, mas como é que eu saio do ponto A e vou ao ponto B? Como é que eu recarrego? Como é que é isso? Como é que vai funcionar? E depois virão outros. E o que a gente tem feito ao longo de 2 anos é quebrado, né, todos esses preconceitos. Então hoje você consegue ter um carro elétrico, eu tenho carro elétrico na empresa, eu tenho carro elétrico em casa, você consegue dirigir um carro elétrico tranquilamente, você consegue recarregar tranquilamente, cada vez mais rápido, está cada vez mais acessível os pontos de recarga, cada vez mais expandidos. E eu não estou falando de São Paulo capital. Né? A gente tem exemplos interessantes. Eu acabei de voltar da China com um cliente nosso que há menos de um ano começou a eletrificar o Pará. E o Pará está praticamente todo eletrificado por ele. Né? Então, você está em Parauapebas, no sul do Pará, que é uma cidade super importante, uma renda per capita muito maior do que a média nacional,
Tem carregador rápido. Você está em Tailândia, cidade pequena do Pará, tem carregador rápido. Você está em Belém, muitos carregadores rápidos. Então, assim, a expansão ela é muito grande, a gente tem que quebrar o obstáculo. E a intencionalidade que eu disse é porque eu não falei diretamente que a Tayson é sim uma marca que tem um carregador muito acima da média, mas a nossa estratégia no Brasil é para que a Tayson esteja acessível a todos. E quando eu comecei a receber os clientes no stand, eles falando, olha, eu sei que a Tayson está no outro nível, eu sei que a Tayson é isso, eu sei que a Tayson é aquilo. Falei assim, cara, eu não comuniquei de maneira intencional que a Tayson é aberta a todos e o nosso stand sempre cheio, porque todos estavam passando por lá. Isso é muito legal, é muito bacana. Muito bom. E eu não sei se vocês querem contribuir, como é que foi esse processo de estruturação digital conjugada com a educação do mercado, porque é um negócio muito complexo. Vocês, né, a Tayson foi uma precursora dentro do mercado brasileiro nessa frente. E como é que foi essa construção conjunta de muitas forças e muitas visões para que em um pouco mais de um ano seja já uma referência, seja já reconhecida e seja já uma marca diferenciada? Sim, a gente tem dois pontos chaves, né, quando a gente fala de entrar em um mercado novo. O ponto positivo é que a concorrência é um pouco mais baixa, porque a gente está no mercado novo, mas o ponto negativo é que muitas pessoas ainda não entendem como funciona aquele mercado. Então, a parte do marketing, da comunicação, que a gente trabalhou muito forte na Tayson, foi realmente como que a gente vai comunicar da maneira mais adequada qual que é o negócio da Tayson. Então, no primeiro momento, a gente veio numa comunicação bem forte ali sobre os carregadores elétricos, falando sobre os carros elétricos. Só que depois a gente teve uma virada de chave muito importante, que foi comunicar a Tayson como um empreendimento. Como que você vai investir em eletrificação, em pontos de recarga. E essa foi a diferenciação para a gente até mesmo poder aumentar o ticket médio do negócio e começar a falar com outros empresários e outros empresários para poder investir nesse negócio que é muito rentável. Porque o Brasil, ele cada vez está tendo mais carros elétricos, mas ainda ele está carecendo muito de ter pontos de recarga. A gente tem muitos poucos pontos de recarga. Então, todo mundo que tem essa possibilidade de investir, quer investir em um negócio muito rentável e que tem um retorno muito mais acelerado que diversos outros, né? Se às vezes você for avaliar em comprar um outro negócio ou investir em outra coisa e comparar com a Tayson, você vai ter um retorno, além de ser mais rápido, muito maior. Aí a gente começou a ter essa comunicação. Só que para ter essa comunicação, a gente precisou alinhar com o time de vendas, porque V4 é marketing em vendas, então a gente trabalha muito com o time comercial da Tayson, de como que a gente faz essa qualificação através do nosso conteúdo, através das nossas páginas, mas quando entrar para o nosso comercial ele ser mais consultivo, de ele explicar como é que funciona o mercado, como que é interessante ele investir nesse mercado, qual que é o melhor ponto, qual que é a melhor estratégia, porque assim a gente conseguiu pegar outros empresários que têm um capital para investir, pôde educar eles e poder se tornar parceiros da Tayson, e com isso a gente está tendo um crescimento mais significativo do que a gente focar só no carregador em si, mas sim vender o negócio, né, da Tayson. Olha só, como é que a gente pode complementar o que a Bianca trouxe e deixar o negócio extremamente claro e atrativo para quem nos ouve e nos assiste. Eu tenho uma característica que é buscar entender qual é o foco do meu cliente desde sempre. E quando a gente vem com um produto novo para o mercado novo, a gente tem N desafios, porque ninguém sabe muito bem no que isso vai virar. Então a gente desembarcou no Brasil com carregadores que tem uma capacidade de carregar uma bateria de um carro elétrico muito rapidamente, mas a gente fala assim, poxa, quem é que vai comprar o nosso carregador? Onde vai instalar? Qual vai ser o preço da cobrança? Quais serão os desafios? Ninguém sabe nada. E ao invés de se posicionar como uma fábrica de carregador, eu, junto com a equipe, a gente foi para campo. E eu conversei com dezenas de empresários, porque quem compra o nosso carregador é
aquela pessoa que está fazendo um investimento alto, carregador rápido, ele não vai custar menos de 50 mil reais instalado. Então a gente está falando um ticket médio sempre acima de 50 mil, na média mais de 100 mil reais, essa é a magnitude. E por que você investe 50, 100, 200 mil reais? Porque você percebe que dá para ganhar dinheiro com a recarga. E ganha-se bastante dinheiro com a recarga. Instalar um carregador e operar um carregador é um business muito bom, mas ele tem desafios. E a gente mapeou 3 grandes desafios muito rapidamente. Primeiro desafio é CAPEX, que é recurso financeiro para comprar o carregador. Segundo desafio, onde instalar um carregador. E o terceiro desafio, energia elétrica para o carregador, porque um carregador rápido naturalmente consome muita energia elétrica. Bom, com esses 3 desafios mapeados, a gente falou assim, o que é que eu consigo resolver rapidamente e como? Começando a ter esse debate. E eu vou para o segundo pilar, que é ponto de instalação, que é a grande dor, uma das grandes dores que a gente mapeou. A gente pensou o seguinte, poxa, se o nosso cliente começar a procurar individualmente ponto de instalação, o ritmo de crescimento vai ser muito lento. Então talvez eu tenha que me colocar numa posição como CEO da Tayson, uma posição de risco, mas eu vou ter que buscar ponto para o meu cliente. E o nosso primeiro case, né, aconteceu com o Madeiro, que é uma hamburgueria. O Madeiro vende hambúrguer, simples assim. Então, a gente foi até o Madeiro e a nossa proposta para o Madeiro foi locar todos os estacionamentos do Madeiro. A gente falou, eu quero todos. Onde existia um Madeiro com estacionamento próprio, ou seja, Madeiro de shopping não dá, né, o estacionamento não é do Madeiro. Onde o Madeiro tiver estacionamento, eu quero locar 2 vagas. Isso sem ter a venda, ou seja, risco. E o Madeiro nos disse o seguinte, falou assim, olha, eu não sei se eu quero esse negócio, porque o meu negócio é vender hambúrguer, não é vender recarga. Eu falei, não tem problema. A R70, quem trouxe a Tayson para o Brasil, vai assinar com você um contrato de locação de todos os pontos. Bom, loquei o Madeiro, convencemos o Madeiro, entramos no acordo e a gente paga aluguel para o Madeiro. Com esse contrato na mão, a gente voltou aos nossos clientes com um grande diferencial. Falou assim, tá vendo esse carregador da Tayson? Agora você tem um lugar certo para instalar, que é no Madeiro da Avenida dos Bandeirantes em São Paulo. Enfim, tem São Paulo, tem Brasília, tem Minas Gerais, tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Madeiro está em vários lugares, muitos estados. E esse foi um ponto fundamental para a gente crescer o nosso negócio. E a gente chamou isso de empreendimento. Ou seja, eu loquei ponto, eu transformei esses pontos num business e vendi o meu carregador já com ponto de instalação. Resultado fantástico. Reflexo que eu conheci essa semana lá na Intersolar, um dos nossos maiores clientes, ele é de Natal. Ele está construindo uma malha de carregadores conosco incrível no Rio Grande do Norte. E aí um dos sócios me disse uma coisa marcante. Ele falou assim, com o projeto Madeiro, a ZonCharge, que é o nome da empresa dele, a ZonCharge passou a ser uma empresa nacional e não mais regional, porque ele pegou Madeiro em São Paulo, Brasília, Goiás, Minas Gerais, ou seja, a gente entregou para a ZonCharge a condição de ter se tornado agora uma empresa nacional. Isso é muito legal, isso é empreendimento. Então, qual que é o nosso desafio, o nosso goal agora? A gente buscar outros empreendimentos, então redes de supermercados, redes de estacionamento, redes de restaurantes, fast foods. A gente quer contato com todos, a gente assume essa posição que eu estou chamando de risco, porque no final do dia eu estou assinando um contrato para eletrificar antes de ter a contrapartida, que é a minha venda de carregador, porque eu tenho a certeza e a confiança de que a gente consegue fazer um bom trabalho. E o interessante, quando a gente conversa com pessoas, né, que não conhecem exatamente o business, eu falo assim, imagina o seguinte, pensa comigo um pouquinho, Breno, olha só, imagina que você tem uma rede de supermercados, aí eu falo assim para você, olha, eu quero investir na frente do seu supermercado, eu vou construir uma estação de recarga, meu investimento na frente do seu supermercado vai ser em torno de R$200 mil, você vai me pagar 0,
Zero. O investimento é 100% meu. Eu vou te gerar clientes, porque o motorista de aplicativo, quem dirige um carro elétrico, o frutista vai parar na frente do seu supermercado para recarregar, certamente vai descer do carro, vai esperar lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, dependendo do veículo, e muito provavelmente ele vai entrar no seu supermercado e vai consumir. Eu gero essa demanda para você. Tudo bem? Legal? Presentão. Ótimo. Só que no final do mês, eu ainda lhe dou um cheque por ter me deixado fazer esse investimento, por ter me deixado gerar cliente para você. Cara, parece um negócio surreal, mas é assim que está funcionando. É um jogo de ganha-ganha, tá todo mundo ganhando. É um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha. E aí o que a gente precisa? A gente precisa do acesso, a gente precisa da explicação e as coisas vão funcionando de uma maneira muito bem estruturada. Então essa comunicação com o nosso cliente, muita gente entrando no mercado, né? Quem está eletrificando o Pará, por exemplo, é um empresário que ele tinha 2 negócios que não tem nada a ver com veículo elétrico. Ele tem uma olaria, ou seja, ele faz 400 mil tijolos por dia, uma fábrica totalmente automatizada, e ele tem hotel, ou seja, nada a ver com o carro elétrico. Entusiasta, acreditou, comprou um carregador nosso, nos conheceu pelo Instagram, tráfego pago, trabalho da V4. Esse é um case incrível, que talvez a gente tenha que rever, inclusive, o ROI de 19, porque ele comprou um carregador, 2 meses depois ele comprou 2, aí ele comprou 5, tudo isso em menos de um ano. Comprou 1, comprou 2, comprou 5, me ligou há 90 dias, falou assim, agora eu quero comprar 20. Falei assim, então esses 20 você vai comprar lá na matriz. Levei ele para a China, ele entregou um pedido de 20 na matriz, com o compromisso de, em 6 meses, voltar para comprar 50. Qual é a origem dele? Olaria e hotel. Hoje é um grande operador de serviço de recarga. E a gente tem dezenas de exemplos nesse sentido. Então o que a gente está mostrando é assim, ser empresário, empreendedor, quer um business estruturado, a recarga de veículo elétrico é um business que certamente está em expansão e vai trazer muito resultado positivo. Riscos, né? Precisa escolher o carregador correto, precisa tomar muito cuidado com a despesa operacional envolvida e encontrar pontos que realmente são favoráveis. E hoje a Teyson, como tem ido a campo e se colocado em posições que transcendem a fábrica, a gente tem banco de dados. Então hoje eu consigo sentar com o cliente e falar assim, olha, o supermercado performa bem, o tempo de funcionamento do ponto tem um impacto direto na tua receita, porque a quantidade de recargas fora do horário comercial é muito grande. Então se você for instalar num lugar onde abre às 8, fecha às 6, você vai ter um resultado menor do que se você for para um ponto 24 horas. Vai funcionar muito melhor se você começar às 6 da manhã e terminar às 11 da noite. Então, enfim, a gente tem vários elementos para ajudar o nosso cliente a construir uma jornada de sucesso. O nosso goal é que o ROI maior não seja o nosso, seja o do nosso cliente. Preciso fazer com que o investidor, é assim que eu chamo os meus clientes, que eles tenham uma percepção de que comprando um carregador da Teyson, ele leva uma solução completa. E, aliás, se vocês me permitirem, eu quero deixar um presente para todo aquele que estiver nos assistindo. Olha aí, galera. Né? Eu acho que dá para a gente fazer surpresa, isso. Surpresa, vai. Né? Então, a gente cria um link, né? A gente estrutura depois e todo aquele que estiver nos assistindo vai ter uma condição diferente no carregador e um presente que eu não falarei aqui, mas que eu vou deixar em conjunto com vocês para que a gente torne os nossos clientes cada vez mais especialistas, profissionais e preparados para esse mercado imenso que está se abrindo à nossa frente. Vai ter LP na descrição aí do episódio, então vocês podem acessar, que a gente vai preparar tudo e organizar para que vocês tenham todas as informações e poderem se tornar parceiros aí da Teyson, né? A Teyson que é um lugar, tá se mostrando um negócio muito inspirador. Alexandre, é muito interessante entender toda a jornada de construção desse negócio e a visão, né? Em que a estratégia
pelo que eu estou vendo, a estratégia dentro da tua visão é um organismo vivo que vai se modulando e se pautando em dados e informação para gerar cada vez mais resultado. Então, a gente não precisa ficar atrelado a um único caminho, a gente pode encontrar outras oportunidades, usar parceiros para escalar esse negócio e conseguir entrar em mercados que ainda não tinham sido explorados. E eu acho que esse reflexo dos resultados da Taysom, refletindo muita performance em curto espaço de tempo, é o resultado dessa tua visão. Exatamente. Olha só que interessante, né? A experiência da R70 era com montadora de automóvel, ônibus e caminhões. Quando vieram os carregadores da Taysom, o que a gente fez? A gente colocou os carregadores para serem testados, analisados e aprovados por montadoras de ônibus e caminhões principalmente, que exigem sistemas mais robustos. Então hoje o nosso carregador ele é aprovado e homologado pela Volkswagen, pela Mercedes, pela Eletra, a maior fornecedora de ônibus elétricos do Brasil. A gente já passou pelo crivo inteiro da BYD, com todos os laudos de aprovação. Né? A emissão da carta vai ser feita via China. Ou seja, o nosso produto está chancelado por um fabricante de ônibus, por um fabricante de automóvel. E o que isso significa para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Não sou eu que vou defender a Taysom. Porque para mim é óbvio que eu vou falar bem da Taysom, é óbvio que vocês vão falar bem da V4, que cada um vai defender o seu próprio business. Mas o interessante é quando um cliente, como uma montadora, atesta o nosso produto. Nos nossos stands, quando a gente participa de feira, tem acontecido um tema muito interessante, que é o nosso cliente lá dentro do stand nos ajudando a vender para outros clientes que ainda não são clientes efetivos, eles estão prospectando. Então isso é muito bacana. Um cliente fala, pode comprar, eu compro, eu tenho crescimento, eu tenho resultado, a empresa me assiste, a empresa está no Brasil. É uma autoridade diferente. E a gente tem criado produtos que envolvem o carregador com muita consistência, que é um exemplo bacana. Uma das preocupações do nosso cliente ao longo desses 2 anos tem sido com o seguro do carregador, porque o carregador ele é caro, ele fica no local público, ele pode sofrer uma avaria, um carro pode encostar no carregador e danificar o carregador, dentre várias outras coisas. Bom, o que a gente foi fazer? Eu sou fábrica de carregador, mas a gente foi para dentro da Porto Seguro. Então hoje a Porto Seguro tem um seguro para carregador de veículo elétrico provocado pela Taysom. E no caso do carregador da Taysom, o seguro da Porto cobre inclusive vandalismo, o que normalmente não se cobre. Então o que a gente faz com isso? A gente entrega um produto que não é nosso, quem sabe fazer seguro muito bem é uma Porto, e a gente leva esse produto seguro para o nosso cliente, assim como a gente leva hoje o Santander como uma fonte de financiamento com taxas reduzidas, a gente leva um banco Votorantim, a gente leva empresas de instalação que foram treinadas e certificadas pela Taysom, ou seja, a gente está olhando para o todo para que, de novo, o ROI do nosso cliente seja ainda maior do que o nosso e para que a satisfação dele garanta a perpetuidade da nossa empresa. Muito bom, muito bom. E já encaminhando para a nossa última pergunta aqui, porque nós estamos há quase 1 hora trocando muita ideia de valor aqui. Diz o seguinte, Alexandre, para ti, qual o futuro na mobilidade elétrica no Brasil e qual o papel da Taysom nesse cenário? Olha só, essa pergunta ela é excelente. O Brasil hoje já tem mais veículos elétricos, em praticamente 2 anos e meio, mais veículos elétricos do que o Japão. Essa é a magnitude. Nossa, isso eu não tinha ideia. A gente já tem mais veículos elétricos do que o Japão. A BYD já tem no Brasil o 2º maior mercado. O primeiro, evidentemente, que é a China, a casa matriz deles, começaram o trabalho há muito tempo, mas o 2º maior mercado para a BYD já é o Brasil. O veículo elétrico, na nossa visão, é realidade. Quem questiona o veículo elétrico hoje é quem ainda não o dirige. A partir do momento que se dirige um veículo elétrico, você vai perceber uma praticidade, uma comodidade, um conforto, muito mais tecnologia. Então, assim, expansão total, né? A nossa frota de veículos ela dura aproximadamente 20 anos.
Se o veículo elétrico começou há 2 anos, vamos pensar assim, eu tenho mais 18 anos de crescimento orgânico, porque todos os meses eu vou vender novos veículos elétricos. Ou seja, é um mercado que de maneira inevitável está em expansão. Acredito também que todos os hotéis, todas as pousadas, todos os restaurantes, padarias, shoppings, todos terão carregador instalado. Todas as novas casas terão preparação para carregadores residenciais. Ou seja, o nosso futuro da eletromobilidade no Brasil é altamente promissor. Quem entra agora, evidentemente, a gente fala que vai beber água limpa, né, porque vai pegar o mercado em ascensão, vai ter condição de aprender custando menos, né, do que lá na frente, a hora que o mercado estiver estabilizado. Então a gente entende que assim, é um caminho sem volta e é um oceano azul. Bom, e qual é o papel da Teyson? Educar. O que a gente está fazendo aqui? A gente está compartilhando conhecimento para que quem nos assiste, quem nos ouve, esteja também a um insight de ter uma grande virada de página. Tem mercados hoje, Brenda, que estão sofrendo muito no Brasil e a situação ela beira a irreversibilidade. E o que o empresário precisa fazer? Precisa encontrar um caminho. Então, se quer encontrar um caminho, olha para a eletromobilidade, olha para as recargas, olha para a Teyson, entende, né, quem são os players nesse mercado que realmente fabricam carregador, porque como está muito no início, ainda tem muita gente que importa carregadores usando uma marca própria e tal, e fala assim, eu sou fabricante. Não, não é fabricante. Qual é o problema? O problema vai ser no pós-vendas. Né? Então, a partir do momento que aprende a mapear direitinho quem é fabricante, quem não é, quem está homologado em montadora, quem não está, então você começa a entender o caminho correto. E esse é o meu papel como CEO da Teyson, como empresário e como brasileiro. A gente não pode terceirizar nada. Dentro da Teyson, assim como dentro da R70, eu digo o seguinte, todo ônus é do Alexandre. Todo ônus é do Alexandre. Eu não posso falar assim, sabe por que eu, não te entrego o produto que você quer? Porque a China... Não. É comigo. Tudo é comigo. Porque eu entendo que o empresário ele tem que entender que a responsabilidade dele é muito grande. Bom, e o que mais que o empresário tem que entender? Tem que entender que o compartilhamento de informação, compartilhamento de conhecimento é de responsabilidade dele. Porque senão eu terceirizo. Eu vou falar assim, quem vai educar os meus filhos é o professor. Não. Quem vai educar os meus filhos, em primeiro lugar, sou eu. Poxa, como é que a gente forma bons empresários num país desse tamanho, com esse potencial? É fazendo o que, por exemplo, a G4 faz, que é parceira de vocês em várias frentes, nossa também. O que a G4 faz? A G4 educa o empresário e o empreendedor. Bom, quem está à frente da G4 educando? Outros empresários, profissionais que já percorreram a jornada que ensina. É nisso que eu acredito. E o papel da Teyson no Brasil é aprender o que acontece lá fora, separar, evidentemente, o que são aspectos culturais e regionais, mas trazer a essência para cá, né, arregaçar as mangas e ir a campo e falar assim, cliente, eu caminharei com você o tempo todo. Esse é o nosso papel. Então, quem está nos assistindo e nos ouvindo está absolutamente convidado, todo mundo, a conhecer a estrutura da Teyson. Vai nos visitar, vai tomar um café conosco, vai aprender um pouco e se decidir não entrar agora e entrar depois ou não entrar, pelo menos a gente vai ter uma boa conversa, a gente vai trocar informações e eu vou aprender com cada um que for lá. É basicamente isso. É um compartilhamento contínuo de conhecimento que a gente tem que ter. O que virá, né, depois desse compartilhamento, o resultado é o que vai definir se a empresa vai se perpetuar, qual vai ser o nível de crescimento, qual vai ser a posição que ela vai ocupar. Mas primeiro a ação, depois o resultado. Muito bom, muito bom. Vamos para as mensagens finais, meu corpo deste podcast. Acredito que aqui a gente aprendeu muito sobre ter uma visão contínua sobre o lado positivo de todo desafio, né? Cada desafio trouxe um avanço
para a R70, depois para a Taysom, e eu tenho certeza que é só o início. Fazer isso com muita consistência, tendo os parceiros certos ao lado e tendo uma visão focada no cliente, né, na experiência do cliente, no valor que a gente vai gerar sobre o que a gente entrega. Acho que é um grande aprendizado que a gente tem aqui. Bia, tem alguma mensagem final aí para o nosso público? Bom, a mensagem final que eu quero trazer é justamente o quanto é importante a gente ter os parceiros certos. Porque eu acredito que só foi possível a gente ter essa escalabilidade tão grande, a Taysom ter um produto muito bom, um negócio muito bom e pessoas muito chaves no negócio, né? Porque o negócio é feito por pessoas, né? Então, a gente precisa ter pessoas muito estratégicas unidos com toda essa expertise que a gente tem na V4, que é justamente acelerar negócios, potencializar negócios e conectar os nossos clientes, né, com os clientes chaves deles. Então, e também um ponto que o Alexandre trouxe muito fortemente, que a cultura dele como empresário, né, justamente de estar sempre atento aos movimentos do mercado e ir se adaptando. E a V4 é isso. Então, tudo que envolver marketing e vendas, a gente vai ter uma solução, a gente vai encontrar um caminho, porque o nosso foco é o nosso cliente, né? Então, a nossa cultura se alinha muito uma com a outra. Então, acho que é muito importante você buscar parceiros que estão alinhados também a nível de cultura, porque isso vai fazer com que a gente se potencialize muito mais, independente das adversidades do mercado. Porque se o mar está super revolto e você não tem alguém que você confia do seu lado, é capaz de você, né, naufragar naquela tempestade. Mas se você tem parceiros certos, você vai conseguir, além de passar por aquela tempestade, vai conseguir sair muito mais fortalecido, né? Muito bom. Débora, quer dar um recadinho final pro pessoal? Acredito que durante todo o episódio, né, o Alexandre trouxe várias situações em que ele não teve medo de mudar, e dentro do projeto da Taysom, isso sempre se mostrou muito importante, e também a Taysom sempre se mostrou muito aberta, né, a gente recalcular a rota nos momentos em que o projeto precisou, né, dessas mudanças. Então, acredito que não ter medo de mudar é o recado que esse episódio também deixa aí para todo mundo que está ouvindo. Muito bom. Ale? Eu diria que a gente está sempre a um insight de mudar a nossa vida. Essa é a base do recado final. E para a gente conseguir ter um insight, é preciso que a gente exercite a escuta ativa o tempo inteiro. A gente tem que aprender a perguntar, ouvir e partir para a ação. Não importa, né, onde você está hoje, o que interessa de fato é onde você quer chegar. E o caminho, não necessariamente, ele é conhecido no momento do insight. Se você me permite, Brenda, eu comecei a trabalhar de uma maneira muito inusitada. Eu venho de uma família bastante humilde, eu nasci em São Paulo, mas com meses eu mudei para Jandira, que está a 35 quilômetros de São Paulo, mas quase 50 anos atrás, Jandira era muito mais longe. Ninguém em Jandira falava que ia para São Paulo. A gente em Jandira falava que ia para a cidade, para ter uma ideia, e 40 minutos para pegar trem quebrava e tal. Enfim. E como é que eu entrei no mercado de trabalho? Depois de um jogo de futebol na rua, eu perguntei para um amigo que tinha um irmão mais velho, eu perguntei para ele o que era um executivo. Eu não sabia, tinha, 13, 14 anos de idade. E ele me explicou o que era um executivo, porque é óbvio, né? Ele falou assim: Alexandre, executivo é aquela pessoa que usa paletó e gravata, pega um avião e vai para o Rio de Janeiro. Aí eu falei, nossa, entendi. Pô, eu quero ser o executivo. Aí eu falei, como é que eu faço para ser executivo? Aí ele falou, você tem que primeiro ser office boy. Aí eu falei, ótimo, o seu irmão já foi office boy? Ele falou, já. Eu falei, onde ele foi office boy? Ele falou, numa empresa chamada Constran. Aí eu não tinha, evidentemente, celular, internet, nada disso. Eu perguntei pro irmão onde ficava a Constran, ele me deu o endereço, que ônibus eu tinha que pegar. E no dia seguinte, adivinha onde eu fui? Na Constran. Fazer o quê? Trabalhar como office boy. Mas eu não tinha a menor noção de como é que os negócios funcionavam. Então eu só cheguei de manhã, fui na portaria da Constran e falei assim, eu vim trabalhar. E o segurança falou assim, você veio o quê? Vim trabalhar. Eu falei, como assim? Eu vim ser office boy. Eu falei, mas você foi contratado e tal? Aí eu falei assim, contratado? Como assim contratado? Entendia nada, zero. E assim,
por talvez obra do destino, do acaso, mas teve ação antes, né? A Constran precisava de office boy. E eu fiz um processo seletivo e passei e comecei a trabalhar como office boy. Então, tudo começou por um insight, né? Eu não nasci conhecendo a China, mas eu construí essa jornada e tem, sei lá, pelo menos 50 viagens acumuladas para a China. Ninguém sentou comigo e falou assim, eu vou te explicar a cultura chinesa. Eu aprendi a cultura chinesa. Como? Ouvindo. Então, se você está aqui ao longo de todo esse episódio, é porque você está nos ouvindo. Volta para o início do episódio, ouve de novo, anota possíveis insights, entende o que tem relevância para você e parte para ação. Esse é o recado final, parte para ação. Se a eletromobilidade, como eu estou dizendo, está em franca ascensão, o jovem hoje quer empreender, o empreendedor quer melhorar, o Brasil é um país que possibilita, porque a nossa economia está represada. A hora que a gente tirar algumas travas, né, esse país ele vai catapultar. Então, ouve de novo, consome esse conteúdo 1, 2, 3 vezes, anota, consome outros conteúdos do Roy Hunters, que tem conteúdos excepcionais. Abre tua cabeça, tenha coragem, parta para ação. E se precisar de qualquer orientação ou uma opinião, né, poxa, me dá uma opinião, me dá um conselho, me dá uma visão, né, faz contato comigo e eu vou ter o maior carinho de passar para você a minha opinião. Mas o piloto da sua vida é você. Não se coloque numa posição de passageiro. É basicamente isso. Muito bom. Chegamos ao fim desse episódio inspirador, digamos assim, da nossa Operação Roy Hunter. Não deixe de seguir o @RoyHunter e também Tayson Brasil nas redes sociais. Lá vocês vão encontrar muito mais conteúdo, muito mais informação e novos horizontes para que vocês possam desbravar e crescer junto com esse mercado que está em plena expansão. Esperamos vocês!